Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia 9 de julho. Estou aqui hoje para falar mais uma vez sobre uma nova live, canal de live no sentido de passar informação, botar informação a todos e uma informação sempre no sentido de construtiva para que a gente possa conviver e vivenciar esse mundo novo que estamos aqui vivendo. Então, eu tenho a graça, né, de ter aí algumas pessoas para fazer essas horas, para fazer essas lives. E essas lives elas estão, de uma forma geral, se propagando de uma maneira muito legal e sempre muito construtiva, sempre muito é, o meu feedback é sempre muito legal, então por isso que está me dando força para voltar a fazer, e toda semana nós fazemos, toda quinta-feira às 20 horas. Sejam bem-vindos a todos que estão aí chegando nessa live. E hoje eu vou falar com a doutora, né, Karina da Hall da Meto, né, é uma psicóloga, ela tem especialidade em neuropsicologia, e aí a gente estava conversando, é uma amiga já há muito tempo, e nós estávamos conversando e ela levantou a vontade de falar sobre pânico, a síndrome do pânico. É um tema bastante forte, um tema bastante presente, e nessa época de pandemia, então, é um tema que vem trazendo muitas e muitas pessoas com essa síndrome, sentindo essa síndrome. E aí ela vai abrir um pouco mais o tema, vai ser uma coisa muito interessante, porque a visão dela é muito científica, né? Muito técnica. E aí a gente teve uma conversa prévia e o medo dela é que ela não consiga ser não técnica. Então, hoje ela vai lutar contra ela e ela vai lutar contra a condição técnica dela. Então, acredito que será uma coisa bastante interessante. Seja bem-vindo, Marcelo, seja bem-vindo, Ariane, seja bem-vindo, Michael. É, Queria também relatar, gente, que eu estou tentando fazer essas lives de uma maneira não econômica, né? Tentando fazer com que elas não sejam, tenham fundo econômico. Então, são amigos que nós vamos conversando, são amigos que nós vamos falando e assim a gente vai se reinventando, né? Com essa nova forma de viver. Seja bem-vindo, Ramon. Tudo bem? Ramon, precisamos conversar para ver se faz uma live também, né, Ramon? Eu acho que é uma coisa bem interessante, né? E um pouco de exercício. O Ramon, ele é uma pessoa que traz muito exercício físico e ele dá aula de personal. Ela já pediu ajuda, pediu para fazer a transmissão, mandando, dá ok, Karina. A hora que você puder, Ramon, eu gostaria muito. Olá, boa noite, tudo bem, Oi, boa Karina? noite, tudo bem? Posso chamar você de Karina ou chamo de doutora Karina? Por favor, de Karina. Cá. Tudo bem? Karina, a gente está aqui começando e primeiro eu quero te agradecer, né? Agradecer aí por estar junto conosco, enfrentando a dificuldade de fazer uma live. Pois é, Nós tivemos nós tivemos uma breve conversa e ela relatou as dificuldades que ela tem de pensamento, é uma pessoa muito ágil, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande e é difícil segurar o conhecimento nessas horas, né? na verdade é uma questão de atenção, não é Você quer se excesso de apresentar? conhecimento, não. Oi? Você quer se apresentar a todo mundo? Vou me apresentar. Meu nome é Karina e eu sou psicóloga. Eu trabalho basicamente hoje com avaliação neuropsicológica
E terapia também, psicoterapia. Eu sou formada em Curitiba, né? Eu sou de Há Curitiba. quanto tempo? Hum, Precisa falar a idade? Não. Não, não Na precisa. verdade, faz os cálculos, então. Eu me formei em 2001, Ah, faz, legal. foi ontem, basicamente, né? É, claro. Mas hoje eu moro em São Paulo, e eu fiz minha especialização aqui, né, pelo Ah, que bom. Unifesp na época, Uhum. e, e é isso. Trabalha em clínica e trabalha em instituto também, não, né? Eu trabalho em clínica, trabalhei alguns anos, 7 ou 8 anos na PAI de São Paulo, né, ou no Hum, Instituto Jô Clemente, sim. basicamente no ambulatório de diagnóstico, né, Ah, legal. de pacientes externos e internos. E hoje eu atendo também em consultório e em uma clínica multidisciplinar, né? Uhum, Continuo trabalhando no ambulatório com diagnóstico, avaliação, né? uhum. Infantil e adulto, alguns casos de idosos também, mas a grande maioria é avaliação infantil, né? Com crianças. Ah, legal. Então tá, então a gente vai levar um pouco para esse lado das crianças também para você ficar mais confortável, tá bom? Eu acho que é uma coisa bastante interessante porque é uma visão que poucos acreditam que criança possa ter pânico, né? E aí, assim, eu acho que é bastante importante a gente abordar tudo isso, né? Certo. Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, a primeira pergunta que me veio quando a gente falou sobre a coisa do pânico é saber identificar o que que é pânico, o que que é ansiedade, o que é essa divisão, né? O que que é essa divisão? Uhum, certo. A ansiedade, né, a princípio, é uma emoção, né, bastante importante, e através dela a gente consegue sobreviver, se manter no ambiente, Uhum, né, porque ela sinaliza para a gente situações de perigo, né, e dessa forma, né, a gente pode agir, né, uhum, basicamente na fuga ou no ataque dessas situações, né, para tá, sobrevivência. uhum, Então, a ansiedade, ela é necessária na vida, né? O que acontece é, quando em excesso, né, ou numa quantidade acima do necessário, uhum, acaba trazendo prejuízo para o nosso funcionamento, né? Ou seja, certo. ao invés de fugir ou de atacar, né, em defesa, para Uhum, sobrevivência, a gente pode congelar, né? Ou esse excesso pode prejudicar a nosso funcionamento, né, ou adaptação, né, ao ambiente. Então, quando a gente fala em ansiedade, né, é uma sensação, uma emoção positiva e que em excesso ela prejudica, né, o nosso é, funcionamento. E quando a gente fala, né, então, de um transtorno, a gente está falando de uma condição patológica, né, dessa emoção, uhum, exacerbada ou que traga algum impacto na vida da pessoa, né? sim. Então, essa seria uma diferença básica, né? Da ansiedade Tá, para uma então assim, ansiedade patológica. então a ansiedade, ela faz parte do ser humano, então é isso que você está me falando, né? Sim, A ansiedade, ela me dá um exemplo prático, assim, vamos lá. a gente precisa de ansiedade, um mínimo de ansiedade, por exemplo, né, para agir. Ou seja, sair da cama de manhã para trabalhar requer um nível de ansiedade, né? E essa Uhum, ansiedade é importante para a gente se movimentar, fazer, cumprir as tarefas, enfim, né? certo. Ver uma situação de perigo ou interpretar situações, né, em que a gente deva agir,
Uhum. Então, é uma O emoção. pânico, o Uhum. pânico seria mais ou menos o, um, o pico da ansiedade que você não consegue controlar? Seria isso? Esse pico de ansiedade seria um transtorno de ansiedade se for uma condição recorrente, ou seja, né, se Ah, essa condição patológica ou muito acima, né, que traga esse prejuízo, for constante, a gente fala de um transtorno. E para definir um sim. transtorno de ansiedade, a gente deve obedecer vários critérios, né, que já são estipulados, enfim, em normas, né, que já são bem estabelecidos critérios, né, Uhum. enfim, mesmo que diagnosticados ou percebidos clinicamente, né, sem um exame de imagem de laboratório, mas sim através do relato e das condições clínicas. Existe alguma diferença que a pessoa sinta quando ela está com ansiedade e com o pânico em si? Como que é a percepção da pessoa quando ela está nessas crises? Bom, na verdade, então, quando a gente faz uma leitura desses sinais, né, a gente Uhum. recebe, percebe, né? Na verdade, quando a gente percebe, são sensações, né? E essas sensações é que levam a gente a discriminar ou a perceber esses sinais e interpretá-los, certo? Numa condição, então, de uma crise de pânico, né? Essa Uhum. ansiedade se eleva muito rapidamente, em questão de minutos, ela atinge realmente uma situação de topo, né? Sim. Mas quando a gente fala de um transtorno de pânico especificamente, né? Existe um conceito de não é só sentir aquele desconforto ou aquela sensação, né, não familiar, né, física ou enfim, né, de uma ansiedade propriamente dita, né? Mas Sim. o pânico ele requer assim, é como se um aprendizado, né, de uma reação de medo frente a essas Uhum. situações desconhecidas, né? Então ele acaba sendo o medo de sentir medo. Então é um pouco Ah, mais específico. entendi. Então, se a Muito gente mais for, sensível também, né? sim, né? A gente tem É uma muito família mais. grande de transtornos, né? Então, é só é Aham. importante a gente diferenciar um sintoma de ansiedade de um transtorno de ansiedade. O sintoma ele é comum, então, assim, ele está presente em situações esperadas, específicas, né? No Como dia a falar em dia. público para quem não está familiarizado, né? Como uma entrevista de emprego, né? Como situações que não são familiares e a pessoa precisa enfrentar sem saber tecnicamente, assim, sem ter um respaldo, uma bagagem de experiência, de memória, de situações semelhantes, né? Que também gera uma ansiedade muito alta, né? Que também gera uma situação de estresse, vamos dizer assim, de corpo muito alto, né? É, Eu digo isso, sabe por quê? Eu fui apresentar meu TCC da minha faculdade, que também foi em 2001, né? Não vamos fazer os cálculos. E é duro a gente olhar para a câmera e ver o cabelo branco na testa, esse é o problema. E aí, quando eu fui apresentar, eu tive sensações muito diferentes. Eu sou uma pessoa que fala, eu não tenho problema de fala, eu não tenho problema de comunicação. Mas na hora que eu fui apresentar, aqueles 30 minutos antes da apresentação, eu suava, mas eu suava muito. Eu ficava realmente, fiquei muito nervoso, né? E atrasou 1h30 a minha apresentação. Então, assim, tinha uma hora que eu já estava acostumado com esse negócio de estar suando, entendeu? Eu já tinha, lá, tipo, largado os bets. E aí eu digo assim, para você, assim, numa situação muito comum para mim, é assim, essa ansiedade ela se faz natural por você até mesmo levantar a atenção do teu corpo para você enfrentar o problema, né? Aí é que vem minha pergunta, qual é o momento dessa ansiedade que a gente perde o controle, vamos pôr assim, dessa forma,
sei se esse é o termo correto, não, tá? Uhum. Que a gente perde o controle, que daí a gente vai para o pânico, né? Eu acho que é como enfrentar, é a diferença, talvez seja essa, né? E eu sempre dou esse exemplo, porque tem algumas pessoas, eu tive um grande amigo meu que foi apresentar, a gente apresentou 4 pessoas no mesmo dia. A segunda pessoa que foi, eu fui o terceiro, né? A segunda pessoa que apresentou, o nome dele chama-se Rodrigo, ele Uhum. era muito bom, eu nunca mais tive contato com ele, mas ele era muito, muito bom, ele era de outra cidade. Só que na hora que ele começou a apresentar, tinha uma pessoa que estava sentada dentro da sala e ela fez um barulho, e ela estava sempre, sabe barulho de caneta? Tec, 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 tec. E ela se perdeu, ele se perdeu, literalmente, por causa daquele barulho. Ali Uhum. ele travou, né? Ali ele realmente ele teve, eu acho que uma crise de pânico, entendeu? Uhum. E aí eu acho que como lidar com isso, ele foi uma nota super baixa porque ele não soube reagir. E aí vem essa minha pergunta. Agora vem a minha pergunta para você. Como é diferente, né, a maneira da ansiedade, na hora que se tem ansiedade, a reação da pessoa que está ansiosa, para aquela pessoa que já está com pânico, né? Uhum. Eu acho isso muito interessante falar, porque as diferenças de reações muitas vezes vai demonstrar o tempo da crise, vamos pôr assim, né? De reação. Tô falando, tô falando besteira? Não, é uma troca, né? Isso é importante. De uma forma assim, teórica, né, conceitual, a pergunta é, né, a forma como a pessoa encara as situações, né, de ansiedade. Você está falando de uma situação assim, natural, ou seja, um fator que desencadeia realmente sinais ou sintomas, né, ansiosos, Uhum. tanto comportamentais quanto cognitivos. Como assim, né? Sim, Comportamento é o que você falou, essa sudorese, essa sensação de que é algo não familiar, um desconforto, uma coisa muito vaga, o que vai acontecer agora, como que eu vou falar, onde eu vou colocar a mão no bolso ou não, enfim, né? sim. Então, todo desconhecido gera essa sensação, né? Esse medo, né? Do que a gente não Uhum. sabe o que está por vir, né? Então, isso é Sim. uma situação de ansiedade básica, normal, né? Como normal, são situações que a gente já espera, né, que sejam Uhum. desconfortáveis, né? A não ser que você já, como você falou, deu tempo de me habituar a essa sensação e aí eu já descontraí, né? E o termo é bem Uhum. esse, habituação frente a essa exposição. Então a gente se expõe às situações e a maneira como a gente encara essas situações é o X da questão, né? Então a Certo. intervenção realmente é por aí. E eu já vou Deixa eu te falar. fazer uma pergunta também, que eu acho que é bem interessante, né? É, as formas de tratamento, existe treinamento para isso? Essa é a minha pergunta, na realidade. Então, assim, por exemplo, a pessoa está na crise, existe treinamento para isso? Existe. Existe uma série de técnicas, né? E isso vai depender muito do conceito teórico, da linha de abordagem, né? De uma, Uhum. de uma terapia ou de um processo terapêutico, né? Eu falo em terapia porque, lógico, né? Falando da psicoterapia, mas existem outras formas, né? Outros profissionais. E isso muitas vezes requer uma equipe, né? E uma equipe bem Uhum. afinada, falando a mesma coisa, atualizada na evolução, enfim, né? Uhum. Quem são a equipe? O que que é a equipe? A equipe, Quais são os... certo? Bom, vai depender de cada caso, né? Das indicações, enfim, mas necessariamente, né? Alguém ou a pessoa procura um auxílio, né? Tem uma queixa, procura um médico, ou às vezes faz um acompanhamento com algum profissional, né, um educador físico, um personal também, e relata os Uhum. sintomas, né? Sim. Então, de alguma forma, ela procura um auxílio ou uma avaliação, né?
Se forem casos, né, mais intensos, né, ou que acabam se agravando ou ficando crônicos, situações que a pessoa começa a se esquivar realmente de situações reais ou de locais, enfim, né? Dependendo Uhum. desse impacto, ela vai procurar um médico, um psicólogo, ou você, ou o profissional que estiver acompanhando, encaminha para uma avaliação, né? Então, a equipe, a gente entende um profissional, né, médico, quando Uhum. necessário para avaliação, um terapeuta, né? A gente está falando aqui, basicamente, da psicoterapia, Uhum. um educador físico, no seu caso, ou, enfim, um dentista em casos também de bruxismo, enfim, a gente pode falar de uma equipe realmente. Lógico que para fazer essa live eu saí estudando um pouco o que, que era pânico, né? E eu tenho no meu conceito, quando eu faço as lives, eu sempre falo assim, quatro coisas muito importantes que eu tenho para mim, né? Uma é assim, nesse momento de pandemia, você não está sozinho, então você precisa conversar, precisa se alimentar bem, precisa dormir bem, Uhum, né? Precisa beber água e precisa fazer movimento, né? Movimento, eu quero dizer assim, exercício físico, quero dizer não ficar pensando em besteira, não ter tempo de ficar pensando em besteira, ter uma uma condição vida perfeita, extremamente forte no sentido de você estar mais equilibrado, para você poder enfrentar a situação diferente. E o que eu achei magnífico foi que eu estava vendo aqui alguns vídeos, algumas coisas, todos esses conselhos também são dados por vocês psicólogos e pelos médicos, né? Só que nesse momento eu vejo o índice da população crescendo demais com ansiedade, uhum. trazendo muita ansiedade, né? Como que está isso para você no consultório? Como que está sendo a busca para isso? É, essa situação agora, né, de pandemia, né, e é algo que evoluiu de um dia para o outro, né, sem nenhum Uhum. precedente, uma situação totalmente inusitada, né, e que existe um perigo real, né, e que é invisível, né. Nesse período, então, a gente teve um aumento, a gente tem tido ou está tendo um aumento significativo de casos, né? Sim. Mas, em geral, né, existe uma piora dos casos prévios de transtornos. Uhum. Os transtornos de uma família, agora, numa categoria geral de ansiedade, né, Sim. que são discriminados em vários tipos, eles tendem a serem comórbidos. Não necessariamente a pessoa tem uma alteração específica, né? Muitas vezes a pessoa tem uma alteração associada a outra, ou seja, né, existe uma predisposição, a partir do momento que você apresenta uma alteração, uma dificuldade, existe uma predisposição para que você, ou seja, uma fragilidade, enfim, para que você possa desenvolver outras, né, outros transtornos associados. Então, nessa situação assim de insegurança, né, de não saber o dia de amanhã, o que vai ser feito, como vai ficar, o trabalho, a saúde, os familiares, a saúde, enfim, né, as rotinas, a gente tem tido não, a gente presencia, escuta na clínica ou até mesmo na família, né? Ou até mesmo a gente vivencia alterações assim nos ciclos de sono, de alimentação, de atividade física, de rotina em geral, Uhum. né? Quando você falou em atividade física, né, eu fiquei pensando, nossa, eu nunca tive tanta vontade de fazer atividade física quanto na pandemia, enquanto a academia está bloqueada, né? Fechada. Quando o Fechada, síndico liberar, a vontade passa. Ou seja, Para quem não sabe, eu sou professor de educação física, por isso que eu falo tanto em atividade física, né? Mas o que eu vejo muito tá crescendo muitas lives de atividade física. E até nisso está sendo complicado, porque existem fisioterapeutas dando atividade física, existem pessoas que sempre fizeram atividade física dando atividade física,
E acredito também que existem pessoas que não são terapeutas, muito menos médicos, que também falam sobre ansiedade, também falam sobre pânico, também falam sobre transtornos, né? E isso eu Uhum. acho muito perigoso. E é por causa disso que eu resolvi fazer essas lives. Porque eu tenho um conceito que toda situação de perigo a gente precisa ter um comandante que esteja na frente para a gente poder fazer ter o norte, né? Seguir ele. E é o que a gente não está tendo é esse norte, porque a gente está tendo muita informação de muitos lugares e a gente não tem uma parte técnica, né? Então, é nesse sentido que eu te chamei, é nesse sentido que eu trouxe você. Acho que saiu a sua internet, então eu vou esperar um pouquinho. Gente, a gente está fazendo essa live, já que eu estou falando sobre isso, de uma forma que seja bem visual, bem tranquila, porque é necessário se fazer a instrução para as pessoas. É necessário fazer a. Sim, sim, travou, não se preocupa. Você não quer sair da live e depois voltar? Karina? Karina? Oi, Cá. eu tô vendo você. Isso, isso. Saia da live, daí pede para entrar aqui que eu aceito você. Tá joia. Até daqui a pouco. Tá? Até. Né, gente, peço desculpa a vocês, mas são coisas que isso é habitual e a gente não tem como controlar. A intenção de hoje então é falar sobre pânico, e esse pânico, ele está sendo ótimo essa live, porque a Karina ela é muito, muito técnica. Então, ela tem um pouco de dificuldade de transmitir sem a técnica. Então, a gente vai tentando levar a situação para ficar todo mundo entender, tá? Conseguiu? Oi, certo. Aí, voltou, que bom! Vamos lá. Ainda bem que a gente conversou um pouquinho antes, né? E daí eu falei para você, ó, se cair não se preocupa, sai, volta e continua. Não, não tem menor problema com isso, tá? Certo. É, uma das coisas que eu vi bastante, e a gente já começou a falar, é dessa desinformação que está tendo, de muita informação, na verdade, e ninguém sabe o que é o certo. Isso está gerando um pânico, uma ansiedade, um pânico, principalmente nas pessoas que estão ali no isolamento, no seu trabalho, que daí não está com medo de perder, o que já perdeu, é, no não conseguir visitar mãe e pai, não conseguir estar junto é, com seus entes queridos, né? Uhum. E aí em São Paulo agora devem estar, aqui em Curitiba ainda não, tá? Mas em São Paulo deve estar muito complicado no sentido de fazer o retorno, né? Se já estão pensando em retornar ao trabalho, retornar ao dia a dia, né? Como que está isso em São Paulo? Como que está sendo a busca para vocês? Na verdade, assim, como a grande maioria das pessoas, essa situação acabou gerando uma necessidade de rever as formas de atuação, né? Uhum, Basicamente, assim, a psicoterapia online ou à distância já existia, né? Não em uhum, proporções talvez tão grandes como agora, né? Com uma grande população, ou seja, a maioria da população aderindo a esse tipo de atendimento, né? Então, a procura realmente se manteve ou aumentou, né, em geral, e com essa possibilidade do atendimento virtual ou à distância, na verdade não virtual, mas à distância, uhum. a gente conseguiu manter esse tipo de acompanhamento, né, adaptando. Mas você vem, assim, mas você vem reparando que o nível, a quantidade de pessoas está cada vez maior e como que a pessoa no seu dia a dia, como exercício mesmo, como
Uma pessoa no dia a dia, Uhum. ela pode trabalhar ela mesma dentro de casa para que ela caiu de volta, gente. Tudo bem, cara? Tá me escutando? Tá me escutando? Tá aqui, tá aqui. Então eu estava falando com Tô te você escutando. como que a pessoa no seu dia a dia ela pode conseguir ter sei lá, algum recurso para quando ela estiver ansiosa, quando ela estiver sentindo uma sensação muito grande de pânico, talvez, como que ela Uhum. pode se segurar dentro de casa? Se manter com um nível, assim, de qualidade de vida aceitável, é, Pelo menos tolerável, né? sim. Na verdade, assim, a questão do isolamento, né? Ou seja, do distanciamento social acabou prejudicando muito mais, né? Ou agravando muito as condições que já existiam, né? Uhum. E sendo um gatilho para novas situações, ou seja, para novos casos. Então, eu acho que acredito que seja nisso que você está falando, o aumento da incidência, ou seja, da ocorrência desses casos, né? Sim. Então, basicamente é uma situação muito ansiogênica, né? É um gatilho realmente, né? Uhum. E o enfrentamento, né, que a gente tem percebido ou indicado é o acompanhamento, né? É a comunicação, é tentar reativar contatos, conversar com as pessoas, com a sua rede de apoio, ou seja, procurar interagir da maneira possível nesse momento, né? E aí vai Uhum. depender de muitos recursos também internos da pessoa para enfrentar isso. Então, vamos imaginar assim, o distanciamento social, o isolamento, né, a condição de não sair de casa, né, Pode ir falando de que eu estou se sentir escutando sozinho. você. Mas pode falar, não tem problema. Agora caiu de vez, cara. A gente tá com bastante problema Então, na assim, internet. são... Volta um pouquinho, cara. Você quer que eu saia de novo? Melhor? Não, não, estou escutando você. Pode falar, pode continuar falando. Estou escutando você. Isso. Ah, o vídeo. Então, voltando à pergunta, né? Como a pessoa faz para encarar, Uhum. seja, para conseguir enfrentar, né? Quais são os mecanismos de enfrentamento? Isso é uma questão bem pessoal Isso. de todo mundo, né? Vai depender da bagagem, das experiências, do quanto a gente consegue interpretar, o quão assustador ou, enfim, né? A gente consiga interpretar esses acontecimentos como catastróficos ou não, ou seja, né? O tom Uhum. que a gente dá dependendo da nossa história de vida, das nossas experiências, né? Mas uma de que maneira, né? O que a gente indica? Então, é manter essa Uhum. comunicação, né? Manter contatos sociais ou com familiares, enfim, com a rede de apoio ou com a rede de comunicação que a pessoa já dispunha. Se, de repente, esse for um fator que já, né, estava alterado, ou enfim, ou não era um ponto forte, esse período, né, nesse período a gente teve um pouco mais de tempo até para refazer esses contatos, né, reativar esses contatos. Isso foi bem interessante, que a gente tem visto Sim, bastante, é isso, uma retomada, né, de sim, sim. contatos, por É engraçado necessidade porque também. a nossa vida anterior, a gente estava tão bitolado ao trabalho e fazer, realizar coisas, conquistar coisas, que essa pandemia ela trouxe essa situação, né? Sim, Ela trouxe os reflexos do que a gente, como que a gente se olha no espelho. Fazia muito tempo que a gente não estava se olhando, né? E eu vejo no começo, quando começou aqui a todo mundo ficar isolado, isolamento, né? E aí eu descobri que não é isolamento, que é o nome correto, mas
todo mundo chama de isolamento, é, tinha muita gente me buscando, as pessoas me buscando, no sentido assim, até foi uma das coisas que eu resolvi fazer as lives, tá? Uhum. Tinha mães dizendo assim, antes eu deixava o pacotinho na escola, e aí quem cuidava era a tia, ficava o dia inteiro, e quando chegava no final da tarde eu passava lá e pegava ele. Aí ele chegava em casa cansado, dava alguma coisa para comer, dava banho nele, dava um beijinho na testa e dormia. Eu tenho... Agora eu não tenho mais isso, agora eu tenho contato do dia a dia. Eu não sou mãe, eu sou um monstro. Então as mães começaram a virar virou um pandemônio para elas, né? E aí ali começou a gerar uma tristeza, começou a gerar uma ansiedade, e um dos conceitos que eu vejo muito, isso na internet também, né? É, o bebê, a criança, é o reflexo do que os pais. Então, ela sentindo isso, a criança também sente. E aí me preocupa, É um né? estranhamento, né? Das pessoas que a gente conhece, mas não conhece tanto quanto a gente imagina, né? A gente convive mais com colegas de trabalho, né? Ou Uhum. mais tempo, enfim, né? E realmente, Sim. a gente estava com um piloto automático ligado, né? Isso. Horas, dias, semanas, meses voando, né? E sem ter tempo ou organização ou gestão do tempo, enfim, né? Sim. Para estreitar esses laços mesmo, né? Então a criança fica mais tempo fora, convive mais com os amiguinhos, com o professor. Como a gente também convive mais com os colegas. Caiu? Eu. Não, não, estou escutando, pode continuar. Só porque eu falei, né, gente? E aí, nesse caso dessa pessoa, com o passar do tempo, nesse caso com essa pessoa, com o passar do tempo, eu sou muito amigo, então a gente veio conversando, a gente veio instruindo assim um pouquinho e tal, para ela, eu coloquei ela para fazer exercício físico, porque é o que eu entendo, né? Botei ela para fazer exercício físico. E foi engraçado, porque ela começou a fazer exercício físico e o filho começou também a fazer exercício físico, com 6 anos de idade, 6, 7 anos de Que idade. beleza. Uhum. Ou seja, ela falou, pô, Chico, eu tinha aquela gordurinha, eu tinha isso, eu tinha aquilo, arrumei a alimentação, arrumei o sono, comecei a botar ele, em vez de assim, quando ele estiver cansado, ele dorme. Uhum. Não, comecei a botar horário, 9h30 você tem que Rotina. dormir. Colocou, Uhum. exatamente, colocou a criança na rotina. E aí, assim, o quadro de ansiedade, o quadro de expectativa dela, na verdade, que eu acho que a ansiedade é a sua expectativa, né? Diminuiu bastante, né? Porque eu acho que é tão, tão fundamental você ter a rotina, e também tem outra, né? Eu sou professor, então, é, como a categoria dos professores estão sendo bem, vamos dizer assim, elogiadas e nunca foram tão lembradas como agora, né? É, Também tem isso, então, com né? certeza, né? Agora, Aham. mas enfim, faz parte a rotina, né? O acesso à rede de apoio, ao contato, à comunicação, enfim, né? Utilizando esses recursos que a gente tem hoje, né? Da gente estar falando, né? Tão longe, Sim, tão perto, sim. Pode continuar, cá. da maneira como consegue, pela TV, ou seja, ou Uhum. realmente pela TV, na sala de casa, tentando colocar em prática, né? E tem uma coisa, né? Que eu coloco muito isso também para as pessoas que eu tenho esse contato, né? Eu conheço muita gente, então eu tenho esse contato variado, né? E eu coloco assim, pô, também é muito difícil, muito, muito difícil, o ato da mesma mesa ter 3 pessoas diferentes. Então é o pai, a mãe e a criança. De Uhum. vez em quando é também a sogra, o sogro, o pai e a mãe, o vô e a avó. Então, assim, é muito complicado, porque você começa a ter que disputar algumas coisas que antes era só seu, Uhum. né? Isso também gera uma ansiedade, para mim, pelo menos,
né? Eu tenho um apartamento de 60 metros quadrados. Eu tenho uma esposa dentro desse apartamento. Eu saio 5 horas da manhã de casa para trabalhar. Eu volto às 8h30 todo dia. Uhum. E agora eu estou vendo ela o dia inteiro, todo o tempo. Né? Então, de vez em quando, assim, eu penso, pô, será que ela vai deixar de gostar de mim? Né? Porque eu sou chato. Né? Então, isso gera ansiedade, né? Expectativa, né? É, empada hoje, né, em sobreviver nessa pandemia, em tentar se entrosar ou ficar em Continua, continua, pode continuar. que a gente achava que conhecia tão bem, mas que não estava atualizado nos nossos arquivos, enfim. Ou seja, né, tendo que rebolar para manter uma interação, né, Uhum. saudável, harmônica, enfim, né? Eu Depois acho que quem é sabe bastante. até pensar, né? O que o outro está pensando e como vai encarar. Mas eu acho que, assim, uma das prioridades das dificuldades é realmente, assim, encarar, enxergar e ter E coragem. definir, né? Exatamente. De fazer as definições, né? Quando eu coloquei para essa mesma pessoa, falando para ela que, olha, não é teu filho que decide se você vai usar mais a mesa ou menos a mesa. Você vai discutir com ele que ele pode usar um pedaço da mesa, mas você é a chefe, você é a mãe, né? Uhum. Ela deu risada, ela falou assim, mas ele decide tudo na minha vida. Eu falei, mas então tá errado, né? Você tem 40, ele tem 6 e tem alguma coisa discordante aí, né? É bem-vindo à Então, nova assim, geração, é. exatamente. Aí essa situação foi formando uma organização entre eles, um respeito maior entre eles. Então, hoje em dia, eu faço as lives, ela é sempre a primeira a aparecer. É uma coisa impressionante. Porque ela fala, sempre tem algum recadinho para a gente fazer. Sempre tem um grande ensinamento para a gente levar. Uhum. Né? É, uma coisa que eu queria perguntar para você, que eu acho que é bastante interessante, como que está São Paulo hoje? Né? Como que está tua cidade hoje? Não é São Paulo, né? Você não mora em São Paulo, você mora São em Caetano. Campinas, São Caetano, É, e é do lado, né? é grande São Paulo, é. E aham. Como que tá aí? Como que a volta para os dias normais, como que as pessoas estão lidando com isso? Caiu de volta, gente. Oi, Karina. Conseguiu? Lidando emocionalmente, o Isso, comportamento. emocionalmente. Uhum. Eu acho que a gente atinge um momento agora que as pessoas começaram a reagir, né? Inicialmente as pessoas ficaram mais Uhum. amedrontadas, se recolheram, né? Enfim, centraram, tiveram que dar conta de muitos conteúdos internos, né? Dos relacionamentos íntimos, enfim, né? Dividir a casa, realmente que agora a gente teve um overbooking, todo mundo se encontrou ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, administrar tudo isso é difícil. Tentar colocar uma rotina num lugar totalmente bagunçado, que não existia antes, né? Então, eu acho que agora, nesse momento, as pessoas já se sentem mais saturadas. Isso, claro, né? Do que eu percebo de acordo com os relatos, não que seja genérica. Mas nesse momento as pessoas já estão cansadas ou mais saturadas de viver, ou entediadas de viver essa nova rotina. Tipo, deu, encheu o Uhum. copinho, né? Sim. Então, a partir do momento que se começou a flexibilizar o retorno, né, do trabalho aqui, pelo menos, eu sei que aí a situação não era tão, né, epidêmica, não sei, enfim. Agora já está, E, agora que já está bem, bem complicada a e, situação, e nós estamos agora no olho do furacão, na verdade. é, Né? A gente está com 92% de leitos de UTI preenchidos, cheios, né? uhum, E nós temos uma grande sorte porque o governador aqui e também o prefeito,
eles já vieram sofrendo antes da pandemia chegar até, então Uhum. eles já saíram correndo tentando fazer de coisas diferentes, né? Certo. E a região sul, ela foi atingida depois, vamos pôr assim, né? Se preparou de alguma maneira, né? Antecipou. É, Uhum. conseguimos ter mais um pouco de respiro, vamos pôr assim. Apesar que hoje nós estamos com 92%, isso não é uma coisa leve, isso é uma coisa bem pesada. E Sim. a cada semana o número cresce demais, aumenta muito, muito, muito. Uhum. Mas a população, de uma forma geral, ela está consciente. Então, assim, eu vejo gente sem máscara, eu vejo gente sem máscara, mas eu vejo pouquíssimas pessoas sem máscara, Uhum. né? Sim. E aí também, agora, por exemplo, o comércio está limitado, Uhum. as pessoas estão muito ansiosas para ver se conseguem começar a sair, Uhum. porque o preparo foi muito antes, né? Mas Curitiba tá ainda no olho do furacão. São É, Paulo acho que já começou a diminuir um pouco, né? na verdade, assim, proporcionalmente, são números astronômicos, né? É muita gente concentrada. Mas, sim, pelos registros, agora a gente começou a vivenciar, assim, uma queda no aumento de mortes. Ou seja, né, parou Uhum, de crescer o número de mortes. Então, isso é uhum, basicamente uma situação de emergência ainda, né? Mas se tem uhum, notícia de que somente os números começam a parar de crescer. Então, ainda não está num declínio, mas contingência, enfim para flexibilização já começou. Né? E a partir do momento uhum. que você percebe uma flexibilização, né, funcionando, né, algumas pessoas, isso confunde um pouco as pessoas e o aumento, né, do trânsito, o aumento das pessoas na rua ou de situações de aglomeração. Então, as coisas aos poucos têm voltado. Eu não acredito que de uma forma abrupta, como foi a parada, né, vão retornar, né, até pelo receio, Uhum. pelo medo. Então, E aí, essa é a deixa eu te fazer uma pergunta justamente sobre isso. Nesse momento de volta, as pessoas, algumas saem desesperadas de casa, do isolamento, vamos por assim, e outras uhum. pessoas elas ficam com medo, né? Esse medo pode gerar pânico também? Pode. Na verdade, como a gente estava falando, né? Então, a ansiedade é um sinal, um sintoma, né? Uhum, Que na verdade mostra que nosso funcionamento tá indo bem, né? Ou uhum, seja, tem um alarme de que as coisas, de sinais, enfim, que apontem para uma dificuldade, né? Esse é o uhum, normal. E sim. que num excesso, numa ansiedade muito elevada, né? Esse sentimento desagradável, vago, ele gera um medo. E no caso da síndrome do pânico, então, que é um transtorno do pânico. Antigamente a gente chamava de síndrome do pânico, mas é a mesma coisa que transtorno do pânico, só que é uma nomenclatura mais nova, enfim, recente, Aham. né? Transtorno do pânico. É um dos quadros associados a uma família grande de transtorno de ansiedade, né? E qual é a diferença? Né? Ela é basicamente voltada para um conceito de medo de sentir os sintomas exacerbados Cara, de cara, ansiedade. não tô escutando você. Ah, Então, entendi. peraí, a ansiedade Cara, não tô escutando você. é uma ansiedade patológica, né? A Voltei a ênfase escutar é agora. nessa sensação, na leitura desses sinais, ação natural, né? Antes de Uhum, uma prova, de uma entrevista, de uma live, de qualquer coisa, né? E que já compreendem essas respostas, ou numa situação sem um gatilho, né?
como assim? Uhum. Sem uma situação esperada, né? E a questão da síndrome do transtorno de pânico, né? Muda ligeiramente, por quê? Porque são esses sinais, né? E que a pessoa começa a hiperfocar nesses sintomas, esses sinais de ansiedade física, Uhum. certo? E associam a pensamentos catastróficos ou negativos, né? De que, opa, essa dor no peito pode ser um sinal de que eu esteja infartando. Então, na verdade, é a interpretação que a pessoa dá, certo? E existe, então, uma situação de pânico, um ataque de pânico, né? Esse ataque de pânico, ele não sinaliza, não caracteriza um transtorno, né? O Uhum. transtorno são alguns ataques em que a pessoa aprende, né? Que na leitura desse Gente, está muito difícil. A Karina sinais, está caindo demais. Volta um pouquinho. que não condizem com uma situação Tá, real volta um de pouquinho que poder sentir essas coisas. tua fala começou a cair Oi, demais. Né? Oi. né? A diferença entre, né, Oi. Gente, a internet realmente está difícil. Pronto, conseguimos. eu imaginei. Então, só para a gente diferenciar de uma maneira bem breve, né? Uhum. A ansiedade, que é uma sensação natural e necessária. A ansiedade elevada, que acaba sendo prejudicial ao funcionamento, né? Uma crise de ansiedade, né? Que é diferente de um transtorno, então a gente vai aumentando, né? Uhum. Uma crise é um momento específico, então, de repente, antes da sua apresentação de TCC, você pode até ter tido uma crise de ansiedade, que são esses sintomas, né, de ansiedade elevada, são sintomas físicos e de pensamentos, né, de cognição. E quando a gente fala, então, do transtorno de pânico em específico, ele é um dos tipos de transtorno de ansiedade, certo? E o que difere de um transtorno de ansiedade, o que difere, né, uma ansiedade de um transtorno de pânico, por exemplo, é a questão do medo. Então, na ansiedade, a gente tem uma antecipação de uma ameaça, que a gente encara como uma ameaça futura, Uhum. né? Então, pode acontecer isso e aquilo, então eu vou me preocupar, é um excesso de preocupação, né? Antecipada. E o medo, né? Em decorrência uma ameaça ou de algo percebido. Na síndrome do pânico, então, essa percepção desses sinais. Volta cá. A percepção de sinais na síndrome Isso. do pânico. Nem sempre estão de acordo com a gravidade ou Um fato com, real, né? com fatos exatamente, né? Não que não sejam reais, porque se acontece na mente da pessoa, para ela está sendo real. Mas sim, né? Então, uma leitura distorcida ou exacerbada ou exagerada desses sinais. E o que acontece é que a pessoa começa a perceber esses sinais, né? E quanto mais ela percebe, mais ela presta atenção nesses sinais e mais ela pensa que são graves. Uhum. Então, num transtorno de pânico, não é só uma ansiedade, mas gera também um medo de sentir ansiedade. Então, é aprendido. Nessas horas a gente pensa como que a pessoa pode agir para ela poder sair na prática. Sem, vamos supor que ela esteja sem medicamento, não foi no médico ainda, ou na bolsa dela não está o medicamento, ou no bolso do rapaz não está o medicamento, lá da senhora, do senhor, porque isso não tem idade, né? Sim. Como que ela deve agir? Em primeiro momento, né, a gente
quando conversa, quando orienta, ou através de live, né, de uma maneira bem superficial, mas enfim, Uhum. a gente sempre orienta a pessoa a tentar organizar mentalmente, assim, através da respiração, inicialmente, ela percebe, então ela toma conhecimento que esses sinais, essas interpretações podem ser exageradas, né? Uhum. Então ela identifica esses sinais, ela consegue sozinha, de repente, né, se for o caso, Uhum. é mais difícil, mas ela consegue tentar questionar essas crenças, né, que são os Uhum. pensamentos disfuncionais, né? É difícil, se a pessoa está assistindo a live agora, ela vai conseguir ter uma orientação, uma informação de que vá procurar ajuda, né? Procure Sim. ajuda especializada, converse, enfim. Mas a gente vai orientar que inicialmente, né, ela procure centrar na respiração, né, identificar que esses sinais ou, enfim, esses sintomas não basicamente significam que ela está tendo um ataque ou algo, né, maior ou pior, né? Uhum. Esses ataques, eles vêm, eles são bem rápidos na intensidade, eles aumentam muito rápido, mas não existe nenhum registro de que alguma pessoa até hoje tenha realmente, né, de fato, morrido ou tendo algum prejuízo, né, através disso. Então, a respiração é um treino, a identificação desses sinais e o questionamento de que esses sinais estejam realmente indicando um perigo real ou físico, Sim. enfim. Então, no consultório, né, basicamente o que a gente orienta, um primeiro passo, é a psicoeducação, né? Então, a gente vai fazer um questionamento, né, de quando essa situação apareceu, em que momento, local, quando, a duração, enfim, tentar identificar um gatilho inicial. Muitas vezes não existe um gatilho nesse momento, mas situações prévias, muitas vezes até na infância, ou enfim, né, que Uhum. acabam determinando um perfil, né, propenso. Sim. Outros quadros realmente de ansiedade, ou, enfim, né, que Cara, sejam. infelizmente a gente já está acabando. Já deu aí um tempão. E aí eu queria agradecer muito você. Queria agradecer muito do meu coração. Espero que muita gente que possa estar assistindo nós tenha consciência de que o pânico ele é sim uma síndrome, é sim um transtorno, é sim um momento difícil de cada pessoa, é um momento de muito medo e insegurança, e que você, através de um terapeuta, através de um psiquiatra, através de uma equipe disciplinar, você consegue sim controlar o Uhum. pânico, a ansiedade, né? E eu acho que é isso mais que você veio reforçar para nós aqui, né? E, cara, como que a gente faz para te achar? Eu que Ah, agradeço a agora oportunidade. caiu a ligação de volta. Só um pouquinho. É, a Karina, ela mora em São Caetano, né? Em São Caetano. Cara, como que faz pra gente te achar? Telefone. Um telefone, eu tenho um perfil, um site, né, que talvez Uhum. seja mais fácil, Precisa com ser os endereços, rapidinho, tá? tá? É carinadameto.psi. Uhum. Sabe, me deu um branco agora, mas eu vou Tá. colocar na Depois sua. coloca isso, coloca no post para todo mundo te achar.